Vamos orar para a gente começar? Amém. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por essa tarde maravilhosa, obrigado pela sua presença, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Que nós continuemos, Senhor, a adorar o Senhor e louvar o Senhor pelo que o Senhor é, a buscar o Senhor através da sua palavra, a servir ao Senhor com excelência, porque o Senhor é digno de todo louvor e adoração. Eu te peço que transforme o nosso coração e a nossa mente nessa tarde e logo mais no culto à noite, Senhor. Que nós possamos compreender as suas verdades, que nós possamos viver as suas verdades. Que nós precisamos viver para o Senhor, adorar o Senhor, buscar o Senhor, amar o Senhor cada vez mais. Em nome de Jesus, através da sua palavra. Amém e amém. Muito feliz que o Claudio e o Sandy estão aqui. A gente vai hoje para a nossa última aula do ano, sobre a volta de Jesus. É a última aula do ano. O mês de dezembro é um mês muito corrido na igreja. A gente tem muito para fazer. Então a gente finaliza agora em novembro e volta em janeiro com outros temas. Amém? Continuando o tema Ele Vem, a gente vai falar hoje sobre o milênio. Como interpretar a ideia do milênio. Tá? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Apocalipse 20, a partir do versículo 1. Tudo vai girar em torno de Apocalipse 20. Tá? Está escrito assim, ó. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E o data show, a gente continua. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Opa. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, gente, só abre um parênteses. Gog e Magog é falado em Ezequiel. Achei muito doido, tá? A fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como as areias do mar. Versículo 9. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. Último versículo. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que se arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Essa é a passagem que fala do milênio, tá? Apocalipse 20. É onde existem as discussões sobre as 3/4 visões escatológicas. Amém? Vamos por parte. O milênio. O que é o milênio? Quando ele vai acontecer? E se os cristãos passarão pela grande tribulação? Essas são as perguntas principais, tá? Escatologia é um assunto amplo e complexo. Em resumo, escatologia é estruturada em 2 referenciais: o milênio e a grande tribulação. Então, para entender a posição de alguém sobre o fim dos tempos, sempre se procurará entender como ela entende o milênio e a tribulação. Entendendo isso, já temos um entendimento geral da ideia daquela pessoa. A palavra milênio significa 1000 anos. O termo vem de Apocalipse 20, no versículo 4 e 5, onde se diz que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. A gente acabou de ler isso. Pouco antes dessa declaração, lemos que o anjo desceu dos céus, agarrou o diabo e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo no céu, agarrou o diabo e prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo nele. Logo, ao longo da história da igreja, tem havido 3 visões principais sobre a época e a natureza desse milênio. Eu vou falar sobre isso hoje, sobre o milênio, a característica de cada uma dessas posições, tá bom? E aí a gente pode discutir qual está certo e qual não está, mas em um outro momento. Primeiro, amilenismo. Segundo essa posição, a passagem de Apocalipse do 20, né, do 1 ao 10, descreve a presente era da igreja. O amilenismo acredita que os 1000 anos estão acontecendo. Trata-se de uma era em que a influência de Satanás sobre as nações sofre grande redução
de modo que o evangelho pode ser pregado por todo mundo. Aqueles que reinam com Cristo por 1000 anos são os cristãos que morreram e já estão reinando com Cristo nos céus. O reino de Cristo no milênio, segundo esse ponto de vista, não é um reino físico aqui na terra, mas sim um reino celestial sobre o qual ele falou em Mateus 28:18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Esse ponto de vista é chamado amilenista, porque sustenta de que não existe um milênio que ainda esteja por vir. Como amilenistas creem em Apocalipse 20, está se cumprindo agora na era da igreja, sustentam que o milênio aqui descrito já está em curso no presente, ou seja, o milênio começa quando Cristo passa a reinar, foi dada a ele toda a autoridade, então iniciou-se o milênio. A duração exata da era da igreja não pode ser conhecida, e a expressão 1000 anos é simplesmente uma figura de linguagem para um longo período em que os propósitos perfeitos de Deus vão se realizar. Amilenismo, o A significa 100 milênio. Nenhum tipo de milênio literal. De acordo com essa posição, a presente era da igreja continuará até o tempo da volta de Cristo. E eu separei aqui uma imagem, eu não sei se vai ficar muito visível não, tá? Mas eu espero que fique. Deixa eu só achar aqui. Milenismo. Tá aí, ó. Obrigadão, pastor. A era da igreja, Apocalipse 20, do 1 ao 6 é agora, está acontecendo. Cristo volta, e aí acontece a ressurreição dos crentes, a ressurreição dos incrédulos, o julgamento, novos céus, nova terra, tudo ao mesmo tempo, e aí nós vamos para o estado eterno. Isso é o milenismo. Obrigado, viu, pastor? Quando Cristo voltar, haverá ressurreição tanto dos crentes como dos incrédulos. Os crentes terão corpos ressuscitados e unidos novamente com o Espírito e entrarão no pleno gozo do céu para sempre. Os incrédulos serão ressuscitados para enfrentar o julgamento final e a condenação eterna. Os crentes também comparecerão diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Alguém pode ler para mim? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Ou seja, os crentes também comparecerão diante do tribunal de Cristo, mas esse julgamento irá apenas determinar os graus de recompensa no céu, pois só os incrédulos serão condenados eternamente. Ou seja, todos nós passaremos por um julgamento, mas os incrédulos são um julgamento para condenação e os crentes um julgamento para galardão. Totalmente diferente, tá? Por esse tempo, também começarão os novos céus e nova terra. Imediatamente após o juízo final, o estado eterno terá início e permanecerá para sempre. Esse esquema é bem simples, porque nele todos os eventos dos tempos do fim ocorrerão de uma só vez, imediatamente após a volta de Cristo. Alguns amilenistas dizem que Cristo pode voltar a qualquer momento, que a gente viu na aula passada, lembra? Enquanto outros alegam que alguns sinais ainda precisam se cumprir. É o mais simples dos três, o amilenismo. A ideia de que o milênio não é literal, o milênio já está acontecendo, nós estamos vivendo esse período de milênio, ou seja, um período em que Satanás teve o seu poder diminuído para que a pregação do evangelho pudesse se estender, e ao final desses mil anos, que não são literais, tudo isso, o juízo acontece. Jesus volta, os incrédulos e os crentes ressuscitam e recebem o galardão e a condenação, e nós vamos viver eternamente com Cristo. É o mais simples. Tá? Vamos agora para o pós-milenismo. O prefixo pós significa depois. Segundo esse ponto de vista, Cristo voltará após o milênio. Segundo esse ponto de vista, o avanço do evangelho e o crescimento da igreja se acentuarão, ou seja, aumentarão de forma gradativa, de tal modo que uma proporção cada vez maior da população mundial se tornará cristã. Como consequência, haverá influência cristã significativa na sociedade. Esta funcionará mais e mais de acordo com os padrões de Deus e gradualmente será uma era milenar de paz e justiça sobre a terra. Esse milênio durará um longo período, não necessariamente 1000 anos. Mais uma posição que vai falar que não é literal os 1000 anos, tá? E por fim, ao final desse período, Cristo voltará à terra, crentes e incrédulos serão ressuscitados, ocorrerá o juízo final e haverá um novo céu, uma nova terra, e entraremos então no estado eterno. Vocês repararam alguma diferença disso para o milenismo? Repararam? A era da igreja, o milênio, nós estamos vivendo no milênio. Depois Cristo volta, a ressurreição dos crentes, a ressurreição dos incrédulos, julgamento, novos céus, nova terra e o estado eterno. Então, qual a diferença do amilenismo para o pós-milenismo? Uma só. A ideia do amilenismo é de que o mundo piora com o tempo. O pós-milenismo acredita na melhora do mundo, de acordo com a pregação do evangelho. O poder de Satanás está diminuído, então cada vez mais pessoas irão a Cristo, logo, cada vez mais a sociedade vai ser tomada pelo cristianismo, até que Cristo volte para a igreja dele. A característica principal do pós-milenismo é ser muito otimista,
acerca do poder do evangelho para mudar as vidas e estabelecer o bem no mundo. A crença no pós-milenismo tende a aumentar em épocas em que a igreja experimenta grandes avivamentos, a ausência de guerra e conflitos internacionais, e aparentemente se obtém grande avanço na vitória sobre o mal e sobre o sofrimento do mundo. Mas o pós-milenismo, em sua forma mais responsável, não se baseia simplesmente na observação dos eventos do mundo em nossa volta, mas em argumentos extraídos de várias passagens das Escrituras. Por que eu estou falando isso? Porque o pós-milenismo ele teve muita influência até a Primeira Guerra Mundial. As pessoas acreditavam que o evangelho ia crescer muito. Surgiu a Primeira Guerra Mundial e a galera foi com o pé mais no chão, e não é bem assim, não é desse jeito. Ou seja, sempre que alguma coisa ruim acontece, o pós-milenismo dá uma diminuída. Mas o pós-milenista mesmo, ele não olha pelo que está acontecendo no mundo, e sim pelas passagens da Bíblia. Tá? O pós-milenismo concebe a mesma ideia espiritual do amilenismo, foi o que eu falei anteriormente. Né? Essa perspectiva também concorda que o milênio começou no ministério de Cristo. Entretanto, o pós-milenismo, o reino espiritual, gera influências predominantes na realidade social. Ficou claro? É muito parecido com o amilenismo, até coloquei junto por causa disso, porque é bem parecido mesmo. Mas é a ideia da influência da igreja, a influência dos crentes. O amilenismo vai dizer que Cristo reina nos céus com aqueles que morreram. O pós-milenismo vai dizer que Cristo reina nos céus com aqueles que já morreram e reina na igreja, através da igreja também. Tá? Não vou falar mais nada não, senão eu vou ficar tendencioso demais. Entendeu, né? Ô, gente, sou crente, meu. Missão é nós. Agora nós vamos para o pré-milenismo. Terceira maior vertente. E o pré-milenismo, ele tem... Gente, lembrando, tá? Amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, tem várias correntes, mas essas são as principais, tá? Pré-milenismo, primeiro vamos falar sobre o pré-milenismo clássico ou histórico, tá? O prefixo pré significa antes. Se o pós significa depois, o pré significa antes, né? E a posição pré-milenista diz que Cristo voltará antes do milênio. Ou seja, a primeira posição que vai dizer que o milênio ainda não está acontecendo. Vai haver a volta de Cristo e depois disso o milênio. Tá? Esse ponto de vista é defendido desde os primeiros séculos do cristianismo. Segundo esse ponto de vista, a presente era da igreja continuará, até que com a proximidade do fim venha sobre a terra um período de grande tribulação e sofrimento. Está vendo? Olha lá, o pré-milenismo clássico, Cristo voltará antes do milênio. A era da igreja, e aí começa as coisinhas a acontecer. Vai prestando atenção aí, gente. Depois desse período da tribulação, no final da era da igreja, Cristo voltará à terra para estabelecer o seu reino milenar. 1000 anos depois disso, hein? Quando ele voltar, os crentes que estiverem morridos serão ressuscitados, terão corpos reunidos ao Espírito, e esses crentes reinarão com Cristo sobre a terra por 1000 anos. Ou seja, eles vão voltar para cá e reinar aqui por 1000 anos. Alguns pré-milenistas consideram anos literais, enquanto outros também um símbolo de muito tempo. Tá? Durante esse tempo, Cristo estará fisicamente presente sobre a terra, em seu corpo ressurreto, e dominará como rei sobre toda a terra. Os crentes ressuscitados e os que estiverem sobre a terra quando Cristo voltar receberão um corpo glorificado da ressurreição, que nunca morrerá. E nesse corpo da ressurreição viverão sobre a terra e reinarão com Cristo. Quanto aos incrédulos que restarem sobre a terra, muitos, mas não todos, se converterão a Cristo e serão salvos. Jesus reinará em perfeita justiça e haverá paz por toda a terra. Muitos pré-milenistas sustentam que a terra será renovada e veremos de fato novos céus e nova terra durante esse período. Mas a fidelidade a esse ponto não é essencial para o pré-milenismo, tá? No início desse tempo, Satanás será preso e lançado no abismo, de modo que não terá influência sobre a terra durante o milênio. Ou seja, tudo do pré-milenismo acontece aqui. Estamos passando por esse período aqui agora, Jesus volta e depois de Jesus voltar começa a ideia do milênio, tá? Tudo isso sustentado por bases bíblicas, tá bom? Eu não vou chegar a cada uma delas aqui não, porque nós vamos gastar muito tempo. De acordo com o ponto de vista pré-milenista, no final dos 1000 anos, Satanás será solto do abismo e unirá as forças com muitos incrédulos que se submeteram externamente ao reino de Cristo. Mas por dentro, revoltaram-se contra ele. Satanás reunirá esse povo rebelde para batalhar contra Cristo, mas serão derrotados definitivamente. Cristo então ressuscitará todos os incrédulos que tiverem morridos ao longo da história, e esses comparecerão diante dele para o julgamento final. Uma vez realizado o juízo final, os crentes entrarão no estado eterno. Gente, é muita coisa. Vai acontecer trem demais, segundo o pré-milenismo. Tá? Parece que o pré-milenismo tende a crescer em popularidade à medida que a igreja experimenta perseguição e sofrimento, e o mal aumenta na terra. Mas assim como no caso do pós-milenismo, os argumentos a favor do pré-milenismo não se baseiam em observação de eventos correntes, mas em passagens específicas das Escrituras. Tá? Não exclusivamente, mas especificamente Apocalipse 20. Então, aqui começa a complicar um pouco. O amilenismo e o pós-milenismo são muito parecidos. Mas aqui começa a complicar. A era da igreja, é o que a gente está passando.
acontece o arrebatamento dos crentes para estarem com Cristo. De imediato, a ressurreição dos crentes, novo céu, nova terra. Acontece o milênio. Depois do milênio, a ressurreição dos incrédulos, julgamento, novos céus, nova terra. Enfim, o estado eterno. Eu não vou me alongar, porque é muita coisa. É muita coisa. Mas você vê isso muito em filme. Filme Deixados para Trás, ele usa a ideia do pré-milenismo, mas um pré-milenismo que eu vou falar aqui agora, que é uma segunda vertente, que é a ideia do arrebatamento secreto, que todo mundo aqui está cansado de saber. Jesus volta secretamente, busca os dele, bonitinho, as roupas ficam, o povo vai embora, que é a confusão toda. Mas, de novo, eu não estou zombando dessa posição, mas é uma posição muito confusa, extremamente confusa. Existem bons homens, grandes homens de Deus, eu vou citar o nome de alguns aqui, vocês vão falar assim, ou seja, homens estudiosos que creem nessa posição, mas até hoje eu acho uma posição difícil, tá? A outra vertente disso é o pré-milenismo pré-tribulacionista, ou seja, dispensacionalista. Por que eu estou falando desse ponto também? Porque é aqui que entra o tal do arrebatamento secreto, que todo mundo quer saber. E o deixados para trás, não vai acontecer não. Vocês já viram o filme, gente? Eu já vi o filme umas 2, 3 vezes. A galera está andando, do nada um som alto de trombeta, o povo desaparece, fica só as roupas, e aí começa a ficar confusão no mundo, né? O piloto sumiu, e agora? O que a gente faz? No meio desse período, levanta um grande homem, o cara fala que vai resolver as coisas, e vai tudo bem por um tempo, e depois ele se mostra contra Deus, e começa aquela perseguição contra a igreja, e aí aqueles que creem, não sei por que o Espírito Santo já não vai estar aqui, mas não faz sentido, mas nós vamos continuar conversando, e aí esse povo crê, os outros fogem, confusão, gente, confusão, mas vamos lá, vamos por parte. Outra variedade do pré-milenismo conquistou ampla popularidade no século XIX e XX, em especial no Reino Unido e nos Estados Unidos. Né? A gente pega tudo de lá. Segundo essa posição, Cristo voltará não só antes do milênio, que é o pré-milenismo normal, né? Mas também ocorrerá antes da grande tribulação. Ou seja, para o pré-milenista dispensacionalista, o crente não vai passar pela grande tribulação. Isso eu acho que é a ideia da maioria das igrejas pentecostais. Cristo vai levar os dele e aí começa a tribulação, as coisas tudo. Difícil, tá? Defender isso. Esse ponto de vista é semelhante à posição pré-milenista clássica, mencionada acima, mas com uma importante diferença. Acrescenta outra volta de Cristo antes da sua vinda para reinar sobre a terra no milênio. Essa volta é vista como um retorno secreto de Cristo para tirar os crentes do mundo. Sabe o que eles dizem? Eles dizem que Cristo vai voltar até meio céu. Porque Cristo ele volta para a terra. A ideia de Cristo voltar é voltar para a terra. Ele vem para cá. E aí acabou tudo. Mas essa ideia dele vir secretamente é que ele vem nos céus. E aí aqueles que desaparecem, na verdade, vão encontrar com ele no céu. Ele vai embora, depois ele volta para reinar com essa galera. Gente, conversa com quem é pré-milenista. Eu não entendo, não. Difícil. Segundo esse ponto de vista, a era da igreja continuará até que, de repente, de maneira inesperada e secreta, Cristo chegará a meio caminho da terra e chamará para si os crentes. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Está em 1 Tessalonicenses, tá? Essa é a base deles. Peraí. Cristo então retornará aos céus com os crentes arrebatados da terra. Quando isso acontecer, haverá uma grande tribulação sobre a terra por um período de 7 anos. Durante esse período de 7 anos de tribulação, cumprir-se-ão muitos dos sinais que, segundo predições, precedem a volta de Cristo. Ou seja, nessa classe do pré-milenismo, relembra a história, a aula passada. Os eventos que antecedem a volta de Cristo não precisam acontecer agora. Eles vão acontecer nesses períodos de 7 anos, tá? Para o pré-milenista. O grande ajuntamento da plenitude dos judeus ocorrerá à medida que eles aceitam Cristo como Messias. Em meio ao grande sofrimento, haverá também muita evangelização eficaz, realizada em especial pelos novos cristãos judeus. Ao final da tribulação, Cristo voltará com seus santos para reinar sobre a terra por 1000 anos. Depois desse período milenar, haverá uma rebelião que resultará na derrota final de Satanás e suas forças. E então virá a ressurreição dos incrédulos, o último julgamento e o começo do estado eterno. O pré-milenismo ele é muito lucrativo para Hollywood. Tem muita coisa acontecendo. Então, você não vai ver nenhum filme pós-milenista, nem amilenista, porque Jesus só volta e traz os seus. Mas nessas ideias aqui de Jesus voltar uma vez, voltar outra, e 7 anos, e Satanás solta, e Satanás prende, essa coisa toda, aí vira 10 filmes deixados para trás, né? Meu Deus do céu. Deve-se mencionar outra característica do pré-milenismo pré-tribulacionista. Essa postura se encontra quase exclusivamente entre os dispensacionalistas. Grava a palavra, gente. Dispensacionalistas.
que desejam fazer distinção clara entre igreja e Israel. Essa posição pré-tribulacionista permite que a distinção seja mantida, uma vez que a igreja é retirada do mundo antes da conversão geral do povo judeu. Ou seja, nessa posição, a igreja é arrebatada, os judeus que ficam começam a se converter porque a igreja foi arrebatada. E aí se cumpre a ideia de que Paulo fala em Romanos, quando Jesus também vai vir para o povo dele. Tá? Então, enfim. Esse povo judeu, portanto, permanecerá no grupo distinto da igreja. Outra característica do pré-milenismo pré-tribulacionista é sua insistência em interpretar a profecia bíblica literalmente sempre que possível. Isso se aplica em especial às profecias do Antigo Testamento acerca de Israel. E aqui eu queria abrir um ponto. Foi o que eu conversei, o Léo até citou as duas testemunhas na última aula. É complicadíssimo você conseguir colocar literalidade em Apocalipse. É muito complicado. Muito complicado. Por quê? Apocalipse ele começa com uma ideia extremamente abstrata, de um Jesus com uma espada na boca. Isso não é literal. Quando Apocalipse cita, por exemplo, 7 castiçais, ele explica o que significa. São as 7 igrejas. Então, existe muito simbolismo e um livro profético. Então, você tratar qualquer coisa ali como literal é perigoso, é muito perigoso. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Se você interpretar como literal os 1000 anos, é até um pouco aceitável, porque tem ali um período. Mas, nesse mesmo tempo, tem um gafanhoto do tamanho de um cavalo com a cabeça de gente. Aí fica difícil. Aí fica complicado. Então, assim, essa literalidade de Apocalipse, ela é um pouco duvidosa. É um pouco difícil de se interpretar, tá? Mas o pré-milenista, pré-tribulacionista crê nisso. Os que defendem essa posição argumentam que essas profecias da futura bênção de Deus a Israel ainda irão se cumprir entre o próprio povo judeu e elas não devem ser espiritualizadas, tentando se ver o seu cumprimento na igreja. Por fim, uma característica atraente do pré-milenismo pré-tribulacionista é que ele permite as pessoas insistirem em dizer que a volta de Cristo pode ocorrer a qualquer momento. E por essa razão fazem justiça ao significado pleno das passagens que nos incentivam a estarem prontos para a volta de Cristo. Ao mesmo tempo que ainda admite um cumprimento bem literal dos sinais que precedem sua volta, pois diz que eles se darão durante a tribulação. Ou seja, vai acontecer ainda durante a tribulação. Então, pode ficar despreocupado. E agora, eu pedi para vocês gravarem dispensacionalismo, porque eu quero explicar o que significa. O dispensacionalismo é um sistema, e eu deixei aqui também, de interpretação bíblica e teológica, porque ele não tem só a ver com o Apocalipse, ele tem a ver com um sistema que interpreta toda a Bíblia, tá? Que divide a ação de Deus na história em diferentes períodos que são por eles administrados em bases diferentes. É chamado de 7 dispensações. Ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dispensações. Envolve uma interpretação literal da Escritura, uma distinção entre Israel e igreja, uma escatologia pré-milenista, pré-tribulacionista. Esse sistema distingue períodos da história nos quais Deus teria apelado para várias formas de agir. A ideia básica desse caso é que Deus tem tentado vários métodos que não têm sido bem-sucedidos. Cada método ou dispensação teria sido abandonado totalmente antes do método seguinte ser experimentado, de tal modo que as prescrições divinas para uma dispensação não são válidas na próxima dispensação. Por sua vez, a teologia dos pactos se opõe a essa mudança radical nos métodos divinos. Vou só dar um exemplo, tá? A primeira dispensação é chamada de inocência e descreve Gênesis. Aí o que acontece nessa dispensação? O cuidado com o jardim, não comer do fruto da árvore, encher e dominar a terra e a comunhão com Deus. Ou seja, Deus institui essa dispensação para Adão e Eva, né? E aí o que acontece? Maldição e a morte física e espiritual. Ou seja, existiu essa dispensação e existia um julgamento para ela. O ser humano não cumpriu, aconteceu o julgamento, parte para a próxima, consciência. Gênesis é fazer o bem. Não deu certo, dilúvio. O próximo, governo civil, é encher a terra e a pena de morte. Não aconteceu, e o julgamento é dispersão forçada através de confusão de línguas, e a Torre de Babel. E assim vai. Pode ligar, pastor. Obrigado. Essa é a ideia do dispensacionalismo. É Deus agindo na história em dispensações. Tá? Também muito difícil de entender. Eu sei que é muita informação, e a ideia aqui não é você só absorver a informação, é vocês terem a informação. Eu sei que existe diferença. Qual é essa diferença? Vocês vão ter que estudar. A ideia da SEB é só dar um panorama para vocês ficarem atentos. Então, terminada a ideia do milênio, nós vamos falar sobre a grande tribulação, que também é a dificuldade. Em relação à tribulação, temos algumas linhas.
A primeira linha é a que a gente acabou de falar, que é a pré-tribulacionista, entende que Jesus volta nas nuvens e leva a igreja antes da tribulação. Nós temos o mesotribulacionismo, que entende que Jesus volta nas nuvens e leva a sua igreja no meio ou durante a tribulação. O pós-tribulacionismo entende que Jesus volta no final da tribulação, que é ainda futura. E o preterismo parcial, que entende que a tribulação aconteceu no passado e não haverá mais tribulação futura. Geralmente, a ideia do pré-milenismo, do pós-milenismo e do amilenismo é que, após a tribulação, a igreja é arrebatada. Ou a ideia de que já existiu, nós já passamos pela grande tribulação e não haverá a próxima grande tribulação, ou a ideia de que nós estamos na grande tribulação. E aí o período vai piorando, que é o caso do amilenismo, até que Jesus Cristo volte depois da tribulação, tá? Eu acho assim, as duas posições, as duas primeiras, tanto o amilenismo quanto o pós-milenismo, entendem que a igreja vai passar ou está passando pela grande tribulação. Tá? As abordagens sobre a tribulação se integram à abordagem sobre o milênio. Então, alguém pode ser pré-milenista e ser pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, enfim. E essa confusão toda. Tá? A conclusão básica é: todas as três posições milenistas são possíveis e aceitáveis para um crente verdadeiro. Isso eu queria deixar claro. Nada disso aqui nos separa como igreja. Nós tivemos uma aula na SEB falando sobre coisas primárias, secundárias, terciárias. Não acho que Apocalipse ou a ideia da volta de Jesus seja algo terciário. É algo secundário, é algo importante. A igreja precisa se atentar, a igreja precisa criar uma posição, mas a igreja não se divide por causa disso. Nós podemos viver em uma mesma comunidade de fé, cada um tendo uma ideia diferente de Apocalipse, sem problema nenhum. Desde que os três pilares se mantenham. Jesus vai voltar, nós não sabemos quando, e nós devemos estar preparados. Esses são os pilares. Tá? Vamos lá. Pré-milenista, foi a última posição. Eu coloquei dois nomes aqui, que é o Wayne Grudem, que é um cara que a gente fez a SEB baseada no livro dele. Então, ele é pré-milenista, e John Piper, pré-milenista. O pré-milenismo pré-tribulacionista, que é essa ideia do arrebatamento secreto e tudo mais, John MacArthur, pré-milenista, pré-tribulacionista. Do amilenismo, eu sei que talvez vocês não conheçam os nomes, mas nós temos Sam Storm, que é pregadorzaço, Leandro Lima, que eu tenho até um livro dele, e Luiz Berkoff, que é um cara muito top, é amilenista. Além de alguns Nicodemos, tá? Alguns Nicodemos é amilenista também. E pós-milenismo, nós temos João Calvino, John Owen e alguns outros grandes nomes. A maioria dos pastores presbiterianos conhecidos são amilenistas. A maioria. Além de que a maioria dos pastores batistas e pentecostais são pré-milenistas. A maioria. Só o Lucinho fugiu da curva mesmo. A maioria. E aí, duas coisas importantes que eu coloquei aqui é que devemos examinar essas questões diante das Escrituras. Por que, essa é a primeira coisa importante. Por quê? Porque a gente é compelido, enquanto lê Apocalipse, a olhar para o mundo. Como é que está o estado do mundo? Está tendo guerra. Opa. Então, o pós-milenista está vencendo. Está tendo paz. Então, não. A ideia é olhar para as Escrituras. O que a Bíblia diz. Não o que as coisas estão acontecendo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Falei na última aula. A galera vê guerra de Israel e fala assim, pronto, acabou. Aí, se for olhar por guerra, nós tivemos a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Muito maior do que está acontecendo agora. Muito maior do que está acontecendo agora. Então, assim, olhar para as coisas que estão acontecendo, como eu disse na última aula, é nós nos lembrarmos de que Jesus está voltando. Mas dar certeza de que ele está voltando porque está acontecendo alguma coisa ou outra, não tem como. E a segunda é nos lembrar que essas coisas nos ajudam a ansiar pela volta de Jesus. Às vezes as pessoas falam assim, cara, se ninguém tem certeza de nada, então não vamos estudar não. É pelo contrário. Vamos estudar e conversar, porque isso faz a gente ter mais vontade. Cara, que isso vai voltar. Como que vai acontecer? Não é uma aposta cega, gente. Por favor, entendam isso. Às vezes a galera acha isso. Conversar sobre escatologia é pegar um dado e jogar e falar assim, eu acho que... Não existe achismo. Existem passagens bíblicas que dão base para todas as três posições. Todas as três. Eu acho a mais difícil de todas é o dispensacionalismo. Mas nós vimos aqui. Os caras separam direitinho. E eu converso com os pastores, converso com o pessoal. Você pega um dispensacionalista bom, ele dá um couro no você. O cara não é à toa. Ele crê em Cristo Jesus. Ele não é um herege, não é um apóstata. Ele é uma pessoa que crê na palavra de Deus. É uma pessoa centrada e é uma pessoa estudiosa. Então, a gente precisa levar a sério. Entendeu? E é extremamente bom para a igreja. Uma igreja que se esquece da volta de Jesus, perdeu o propósito. Perdeu. Não vamos pegar sobre escatologia não, que é muito difícil. Você vai ver a galera dispersando. É um Cristo que nunca volta, é um Cristo que não sabe que você tem sinal ou você não tem, é um Cristo que não traz nada para a gente. Escatologia é extremamente importante, extremamente. E agora, eu coloquei algumas outras questões aqui, só para a gente passar correndo, tá? Primeira, sobre novos céus e nova terra.
na sebre contra o céu, sobre o céu, contra o céu, ô Jesus. Estou contra o céu não, Jesus. É eu e o Senhor aqui, nós estamos juntos. Sobre novos céus e nova terra, na sebre sobre o céu, entendemos que isso será aqui. Novos céus e nova terra, o entendimento padrão é de que novos céus e nova terra são aqui, tá? A gente reina com Cristo aqui. Ele vem e renova os céus e terra e nós vivemos aqui. Se existe alguém com a posição diferente, tá tudo bem, nós vamos descobrir na glória. Mas existem bases bíblicas contundentes de que novos céus e nova terra são aqui, tá? Sobre a marca da besta, o entendimento devido ao simbolismo de Apocalipse aponta para um sistema, um modo de pensar e agir e não uma marca física. Isso eu queria deixar bem claro. A ideia de um chip, a ideia de um cartão de crédito, a ideia de uma marca física na mão é ultrapassadíssima. Porque seria muito fácil você fugir disso. Agora, fugir de uma ideologia não dá não. Uma ideologia onde se você não crê daquela forma, ninguém vende para você mais. Uma ideologia que já tem acontecido, porque a gente se esquece de uma coisa, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. A Bíblia, em Apocalipse, não é citado o termo anticristo, tá? Não existe esse termo em Apocalipse. A ideia do anticristo é de Tessalonicenses, onde fala que o espírito do anticristo já reina. Ele já reina. Ou seja, a ideia de uma marca, de um projeto do diabo para fazer com que os crentes não comprem, não vendam, não vivam, isso já existe há muito tempo. Pessoas que negam que Jesus veio em carne, pessoas que se dizem Cristo, pessoas que moldam o evangelho, e aí hoje tem aquela defesa terrível, pelo menos está ganhando alma. Para quem? Que eu não faço ideia. Está ganhando alma para o diabo. Então a ideia da marca da besta, gente, por favor, pode usar o Pix à vontade, pode ter cartão de crédito à vontade, porque se fosse assim era fácil, era muito fácil fugir. Imagina, chega um cara e fala assim, a partir de agora, é o tal do Elon Musk, né? A partir de agora nós vamos fazer um chip, vai mandar no seu cérebro para você ouvir música. Não é marca da besta, não, é música. É um trem que eu não quero. Eu vou ouvir música no meu celular, tá ótimo, não tem problema nenhum. Mas não é a marca da besta. E eu acho muito mais perigoso uma ideia, uma ideologia, chegando até você e você falando assim, deixa isso, né? Tá tudo bem. Um modo de agir. As mãos e a cabeça na Bíblia tem o simbolismo de ação e pensamento. É muito mais perigoso do que só um chipzinho preso em você. Muito mais perigoso. Então toma cuidado com a marca da besta hoje, tá? Cuidado. Eu não vou citar o que é não, mas cuidado. Sobre o anticristo, apesar de Apocalipse não citar esse termo, entende-se que 1 João 2, vou colocar aqui. 1 João capítulo 2, versículo 18 ao 23. Está escrito assim, filhinhos, essa é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, olha. Mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. Nós estamos falando de anticristo, tadinho. Anticristo. Mas vocês têm uma unção que procede dos santos, e todos vocês têm conhecimento. Não escreva vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade. Então eles são mentirosos, né? Quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente se preocupa muito com o anticristo que virá. E se esquece dos anticristos que já existem no nosso meio. Tá? É esse anticristo que a gente compartilha pedaço de pregação e fala assim, é tão bonitinho, olha. É coach, mas olha que bonito. É esse cara. É o cara que a gente fala assim, nossa, mas ele faz tanta obra social. Mas ele ajuda tanta gente. Não, eu ouvi uma vez de um anticristo, um filho do inferno. A menina virou para mim, o Aldo conhece, e falou assim, não, é porque ele está num chamado diferente. Ele não é pastor, ele é evangelista. Aí eu falei com ela assim, não, ele é cachorro. Ela estava falando do Valdomiro Santiago. Ela falou que o Valdomiro Santiago estava errado porque ele não era pastor, ele era evangelista. Aí eu falei com ela assim, não, ele é cachorro, sem vergonha, vagabundo, isso ele é isso que ele é. Nós temos que tratar as coisas pelo nome. Anticristo é anticristo, contra Cristo. Não está a favor do reino, está a favor de si mesmo, está a favor de crescer, de vangloriar, de se mostrar. Isso é o anticristo.
É aquele que está contra Jesus. Não, mas ele não falou nada contra Jesus. Ele só perverteu o evangelho. Ele só falou que Jesus ama todo mundo. Que todo mundo vai ser salvo no final, Ed René. Todo mundo. Isso é o espírito do anticristo, gente. A gente tem que parar de... A igreja é assim hoje. Gente, vamos nos preparar para quando o anticristo vier e colocar um chip em nós, falar não. A igreja toda, gritar um não, grandão. Não, nós somos Marte. E aí entra um cara aqui e fala assim, e aí, gente, eu quero dar um curso coach para vocês, bora? Eu falei, lógico, quero crescer. Nós somos bobo. Satanás é um grande ilusionista. E para quem conhece um pouquinho de mágica, entende que quando ele mostra uma mão, na verdade ele está fazendo na outra. Essa é a ideia do ilusionismo. Gente, olha aqui, ó. Olha, várias almas. Olha, as pessoas se voltando. Olha, gente, olha, o Nego do Borel me ouve, olha que maravilha. Olha, o evangelho chegando nas favelas. Olha o evangelho chegando nos descrentes. Enquanto isso está aqui, ó. Dinheiro, posse, só quer saber de si mesmo. Nega o evangelho, modifica a palavra de Deus. Fala coisas que vêm da cabeça. E a galera defendendo. E o crente fica calado. Não, pelo menos está ganhando alma. Ô Senhor, nos perdoa. Finalizando, dito tudo isso, sobre o assunto acerca do fim dos tempos, em todo caso, reina a frase. Jesus está voltando, não sabemos quando, que estejamos preparados. Esse é o início da conversa. Se nenhum desses 3 pontos é abordado na conversa, não temos conversa. Gente, vamos falar sobre o Apocalipse, vamos. Jesus está voltando. Ah, não acho não, acabou a conversa. Ah, não, eu acho que ele vai voltar daqui a 3 anos, acabou a conversa. Não sabemos quando. Ah, não, Jesus fala demais, eu acho que não vai voltar, não. Acabou a conversa. Jesus está voltando, não sabemos quando, que estejamos preparados. Amém? Dito isso, eu quero indicar para vocês alguns livros. Vocês vão ler eles? Talvez não. Vocês vão se interessar por eles? Talvez não. Mas eu preciso indicar. Por quê? Porque é importante. Eu creio ser importante. O primeiro livro é a Base da Fé Cristã. Esse foi o livro que a gente usou durante toda a SEB. Toda a SEB. Se você perdeu qualquer parte, está aqui. Tá? Existe uma coisa na teologia chamada teologia sistemática. Vários temas são pegos e esses temas são extensamente abordados. De Deus, quem é Deus? Eles pegam na Bíblia tudo sobre quem é Deus. Essa teologia sistemática gerou uma teologia sistemática menor, para ficar mais fácil. E essa teologia sistemática menor gerou essa teologia sistemática, menorzinha. Então tem lá Deus, anjos, demônios, está tudo lá. Tipo, bem esquematizadinho, com versículo bíblico. É sensacional. O segundo livro é a teologia sistemática grande do Wayne Grudem, que é essa daqui, a completa. Eu usei ela em muitas aulas, muitas. Às vezes você pode até ler, ouve a SEB e ler lá, qual é a mesma coisa. O cara é bom, velho. O cara é bom, assim, sem precedente. Agora, sobre as posições, tá? Sobre o amilenismo. Eu falei do Leandro Lima, vocês não conhecem, mas ele é um ótimo amilenista, tá? Conhece o Rodrigo Bibo? Pois é, tá aí. Apocalipse Agora, Introdução ao Amilenismo. O livro é bom, dessa finurinha aqui, ó. Muito bom. Traz a posição amilenista, assim, com maestria. Sobre o pré-milenismo, eu achei esse aqui. Esse cara, Mark Anderson, Milian Anderson, ele é muito bom. Escatologia, aquilo é potência em torno do milênio. É bom e é pequeno também. Tudo livro pequeno, gente. Tudo livro pequeno. E sobre pós-milenismo, eu trouxe 2, porque eu sou bobo. O primeiro deles é pós-milenismo para leigos. Nós somos leigos, nós queremos saber do pós-milenismo, tá aí. Você pode entender outras profecias bíblicas. E esse aqui eu mandei lá no grupo da igreja, Apocalipse para leigos. Ele tem uma visão pós-milenista, mas ele explica muito bem a ideia do Apocalipse ser simbólico. E ele é dessa finurinha aqui, ó. Então, assim, eu indico para você começar a ler, esse e o Base da Fé Cristã são excelentes, tá? Excelentes. E, mais uma vez, estudem Apocalipse. Não tenham medo do livro de Apocalipse. Não é um bicho de 7 cabeças, apesar de ter um bicho de 10 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças. É um negócio que não é fácil de interpretar, mas é um negócio que tem hoje... Gente, hoje a gente não tem desculpa para nada. Para nada, para entender nada. Peguei aqui livros de grandes homens. A posição do amilenismo, por exemplo, eu acho muito boa, mas eu não concordo. Mas esses grandes homens têm grandes pontos. E eles podem realmente estarem certos. E assim, são homens de Deus. Se você... qualquer um desses 3 aqui que eu coloquei os livros, se vocês ouvirem pregações deles, são excelentes pregações. São realmente muito bons teólogos, muito bons expositores da palavra de Deus e têm visões diferentes. Entendeu? E assim, eu queria trazer essa cultura para a igreja. A cultura de entender sobre trindade, até onde se pode entender. De entender sobre as profecias bíblicas, até onde se pode entender. E não entrar, para não entrar, né? Não só ir não entrar, mas para não entrar
nas divagações. Que hoje, infelizmente, Apocalipse é pautado no deixados para trás. Gente, não, a igreja vai ser arrebatada, vai ficar só as roupas. E aí, aquela confusão toda, que a gente não sabe explicar, mas a gente viu num filme e isso vira verdade. Então, assim, a gente é indesculpável. Tem bons materiais, tem uma forma correta de entender. É bom você procurar uma posição, é bom. A pessoa fala assim, não, mas não vai me ajudar na salvação, mas vai te ajudar na fé. Mas muito, você não tem noção. Entender que Cristo vai voltar muda tudo. A gente é muito, anela as coisas. Gente, não deixa para depois, isso não tem nada a ver. E eu acho que muito disso é porque a gente não quer saber sobre a volta de Jesus. Muito disso é por isso. Dito isso, vamos ficar de pé, para a gente finalizar. Eu queria agradecer a todo mundo que participou durante esse ano da SEB. Foi muito bom. Queria pedir desculpa para vocês, qualquer coisa que eu tenha errado, qualquer falha, qualquer pregação fraca ou mal entendida, tá? Queria realmente pedir desculpa para vocês. Eu não sou um bom professor. Eu estou passando aqui o que eu consegui pegar. Não é muito fácil. E eu queria pedir para vocês que não puderam participar da SEB ou que começaram agora no finalzinho, nós temos no YouTube. Tá tudo lá. Então assim, vai lavar uma vasilha, bota o trem lá em áudio mesmo. Vai ouvir. Porque conhecimento nunca é demais. Nunca. E, mais uma vez, eu vou reiterar. O problema da igreja brasileira é falta de conhecimento. Talvez você ache que para sua vida ser mudada, você precisa mais do amor de Deus. E a verdade é que não. O amor de Deus já está no meio de nós. Você precisa de conhecimento. Entender que esse amor está disponível. Entender o quanto Deus te ama. E entender quem Deus é. Muitas das vezes a gente só vai atrás de pregações que nos confortam. Mas sem entendimento de quem Deus é, você vai atrás de um Deus que talvez nem exista. Então, assim, eu quero realmente chamar a atenção de vocês. Vão atrás. Se tem alguma série que vocês não lembram, está lá no YouTube. Ouve de novo, entende de novo. Sabe o que me impele para frente? É que a Bíblia fala que Jesus vai nos lembrar. Ele vai nos lembrar. Quando a gente precisar, Ele vai nos lembrar. E como que Deus vai lembrar a gente uma coisa que a gente não sabe? Talvez você passou o ano inteiro aqui na SEB e você falou assim, cara, eu não consegui absorver nada. Espera, deixa dar a hora certa para você ver se Deus não mostra para você. Nem que seja virar para você e falar assim, tem uma SEB sobre isso, irmão. E você vira para o cara e fala assim, mano, não sei te explicar, mas está aqui no YouTube. Ouve lá. Não sei, eu não sei. Conhecimento nunca é demais, é extremamente importante. Tá? E ano que vem, a gente pretende ajudar a igreja e a nós mesmos a ler a Bíblia. Esse é o nosso intuito do ano que vem. Então, assim, eu já vou falar com vocês assim, em tom, o pastor tinha que estar aqui. Esse é o tom. Esse mês, você tem um mês para procurar uma Bíblia de estudo, para procurar um plano de leitura anual, para procurar uma Bíblia de leitura anual. Eu não sei. Você precisa ler sua Bíblia ano que vem. Eu estou terminando a Bíblia 365, gente. Foi a melhor experiência que eu tive na vida. Antigamente eu queria muito entrar no seminário. Hoje em dia, qualquer pessoa que virar para mim e falar assim, quer entrar no seminário, eu falo, você lê a Bíblia primeiro. Lê a Bíblia, cara. E me ajudou muito. Eu ter um esqueminha lá onde eu gravava o dia certinho, a hora certinha. Então, assim, procura um plano de leitura. Cara, não consigo seguir o plano de leitura. Pede ajuda. Joga no Google. Hoje nós temos inteligência artificial. Separa para mim em 10 minutos, cada vez. Não sei, eu não sei. Nós vamos ter que ler a Bíblia ano que vem. Vocês querem viver um ano de alegria? Então vocês vão ter que viver um ano de conhecimento. Não tem jeito. Sem o conhecimento de Deus, ninguém vai ser feliz, não. Não tem como, não. E assim, parece que eu estou botando terror, e eu estou. Terror. Porque a gente precisa aprender mais de Jesus. A gente precisa confiar mais em Jesus, principalmente. Confiar que a palavra dele liberta. Às vezes a gente acha que uma palavra amiga liberta. Mas a Bíblia fala que a palavra de Deus liberta. Mas como é que ele vai me libertar? Eu lendo 2 Samuel. Lê lá, pô. Vamos ver se não liberta. Ele falou que liberta. Qualquer parte da palavra? Qualquer parte da palavra. A palavra de Deus liberta. E ano que vem, para a gente ter um ano de alegria mesmo, genuína em Deus, nós vamos fazer a nossa parte. E adorar a Deus, e buscar a Deus, e conhecer a Deus, e nós vamos tentar ajudar vocês nessa empreitada. Amém? Quem chama o pastor Robson aqui? Para ele orar, para a gente finalizar esse ano maravilhoso. Sim, eu estou muito feliz, gente. Muito feliz. Feliz de que semana que vem eu vou poder vir para o culto tranquilo, sossegado. Brincadeira. Mas assim, muito feliz porque eu consigo ver os frutos da SEB, tá?
E eu não estou falando de fruto de gente extremamente teológica, não sei o quê. Não, de gente persistente. Gente que não desistiu. Gente que estava aqui todo domingo. De gente que fez pergunta. De gente que está assim, cara, eu consegui entender 2%, mas é nós. É 2, daqui a pouco é 3, daqui a pouco é 4, e quando Jesus voltar, nós vai ter 5. Tá bom, 5 é um ótimo número. E aí, gente, obrigado, viu? Amém, irmãos? Glória a Deus. E Júnior falou que não é um bom professor, mentiu no altar, né, irmãos? Ah, o altar é aqui, ó. O altar é aqui, ó. Aprendemos com ele. Amém? Vamos orar ao Senhor? Amém. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Deus, pela instrução do Senhor através da vida do nosso irmão Maurício. Pai, nós te agradecemos por ter permanecido durante esse ano aqui nesse lugar, aprendendo a respeito da Tua palavra. Pai, nós cremos que durante esse ano, nós buscamos o Senhor, nós procuramos conhecer o Senhor através da Sua palavra, e em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesse próximo ano nós possamos nos aprofundar ainda mais na Tua palavra. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor nos sustentou até aqui, meu Deus. Em nome de Jesus, e que no ano que vem, ó Pai, as pessoas que não compraram essa ideia, as pessoas que não entenderam, que elas venham também entender, assim como nós. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus e te agradecemos pela vida do Júnior. Continue dando ele sabedoria, meu Deus, dentro da Tua palavra, para que ele possa continuar exercendo o Teu chamado aqui nesse lugar. Te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Tem café lá em cima, fique à vontade. Amém, irmãos?